Abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor possa ministrar ao seu coração, ministrar a sua vida, e que você possa abrir, Abrir mesmo o coração para receber de Deus. Que o Senhor venha edificar a sua casa espiritual e que Ele possa falar e ser ouvido, porque muitas vezes Ele fala e nós não estamos prontos para ouvir, e nós não queremos ouvir, e nós nos negamos a ouvir a voz de Deus. E aí hoje eu quero falar da criação. Para mim, um dos maiores feitos, das maiores coisas, das maiores e das maiores. Deus criou tudo através da sua palavra, organizando o que era caótico, estabelecendo harmonia, fazendo tudo ficar bonito, tudo ficar como você vê hoje. E talvez ainda mais bonito, mais livre, mais fantástico. Eu não tenho nem palavras para descrever a criação. Mas uma coisa chegou no meu coração nessa manhã, quando eu estava pensando em Deus como meu Criador. Gente, é tudo tão perfeito, as engrenagens do nosso corpo, o sol, o céu, o mar, os animais, os peixes. E a palavra diz que um pouco menor que ele, de glória e honra tu os coroaste. Eita Deus! Quem é o homem para que lembres dele? Filho do homem para que o visites? Eita glória! E aí, pensando na criação, em tudo que aconteceu, à luz da Bíblia, a criação é a revelação máxima para mim do poder de Deus. Aleluia! E aí, eu quero dizer para você que da sabedoria, o amor de Deus, os ensinos bíblicos, que o universo não surgiu por acaso, foi planejado da forma que Deus queria que ele fosse. E intencionalmente o Criador estabeleceu uma ordem, um propósito, a beleza em tudo que existe, inclusive em você. E aí, o princípio de tudo é Deus criando os céus e a terra, para que eu e você vivêssemos nela e contemplássemos a glória de Deus através da criação. O princípio de tudo abre uma das afirmações mais fundamentais da fé. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso estabelece a eternidade de Deus. Isso estabelece a fonte de toda a existência, você acreditando ou não. Ele criou todas as coisas pela força da sua voz, o verbo. A Bíblia fala de uma das afirmações mais fundamentais para a nossa crença, para a nossa fé. Uma ordem divina foi dada. Eita glória! Um processo organizado em 6 dias, onde Deus passa uma terra, faz uma terra que era sem forma, eu não consigo nem imaginar, e vazia, e transforma ela no que nós temos hoje, para um estado de ordem, propósito, vida, conexão, Deus e tudo que Ele criou. Do primeiro ao terceiro dia, cria a luz, separação das águas, dos céus, formação da terra seca e da vegetação. Do quarto ao sexto, ele cria os luminares. Gente, lua, sol, estrelas, os animais aquáticos, as aves dos céus e os peixes que há nos mares. Senhor, Senhor nosso, admirável teu nome na terra. Oh, gente, como é maravilhoso poder ver o nosso Deus agindo, criando, formando. O ápice da criação ocorre no 6º dia. O universo, ele estava solto, não tinha beleza, e aí vem o nosso grande Deus e transforma na realidade que nós podemos ver e contemplar. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20, diz: porque os atributos invisíveis de Deus,
Assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Gente, que lindo! O seu eterno poder, a sua divindade, certamente se reconhecem desde o princípio do mundo, por meio das coisas que foram criadas. Elas foram criadas para o seu louvor, para o louvor de Deus, para a glória de Deus. Os animais louvam, nós louvamos, os anjos louvam e adoram o seu Criador. Tudo que existe foi para manifestar a glória de Deus. Aleluia. A criação, tudo que foi estabelecido, o propósito da criação e a coroa da criação foi você, foi eu. A coroa da criação foi o ser humano criado com o propósito de ter comunhão com o Criador, cuidar do planeta, refletir o caráter de Deus, ser aquilo que Deus projetou quando idealizou o homem e a mulher. A Bíblia declara que a criação existe para manifestar a glória de Deus. Mas existe um ponto que Deus não esqueceu. Ele descansou para nos ensinar que nós também, apesar dessa vida frenética, de não querer parar, da busca pelo dinheiro, pelo conforto, por tudo que nós temos e por tudo que nós podemos viver, Deus nos deu o exemplo de que no 7º dia é preciso descansar. Após concluir a obra mais linda que eu conheço e ver que tudo que ele fez era bom, Deus descansou no 7º dia. E aí, esse dia foi estabelecido como um modelo para nós de descanso. É preciso descansar. Eu quero falar para você hoje. Existem vários textos falando da criação, Gênesis, da beleza da criação, os apóstolos falando da criação. O apóstolo Paulo dá uma ênfase linda, tremenda, maravilhosa em seus textos sobre quem é o nosso Deus. E eu quero te dizer, nesse dia chamado hoje, não se esqueça que Ele é o teu Pai, que Ele pode tudo, que Ele te criou e te fez a imagem e semelhança dEle, para a glória dEle. Não deixe ninguém te desprezar, te menosprezar, te humilhar. E também não fique acreditando em tudo que te dizem. Nem tudo que te dizem é a verdade. Mas olhe para dentro e olhe para fora. Olhe para dentro e veja quem Deus escreveu, que história que Deus escreveu. E se as pessoas dizem que você não tem jeito, que você não vai mudar, não acredite nisso. Há sempre esperança para nós. Há sempre esperança para nós. E não se esqueça, Ele é o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. E será sempre o nosso amado Deus, que pode mudar, influenciar, fazer coisa nova nas nossas vidas. Pare para pensar em quem Deus é e em tudo que Ele pode fazer para transformar quem nós somos. Eu desejo para nós um bom dia e que Deus possa ministrar o teu coração, trazendo ânimo, força, vigor e nos trazendo cada vez mais para perto dele. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Bom dia. Tchau, pessoal. Tchau.